Olá! Na aula de hoje nós temos o objetivo de estudar sequências ou progressões, que é uma parte bem importante da matemática. Por isso nós vamos começar abordando as sequências numéricas. Termo geral de uma sequência. Vamos iniciar falando em sequências, sucessões ou progressões numéricas. Observe a sequência. 1, 3, 5 e assim por diante. Você conseguiria dizer qual é o próximo termo? Intuitivamente, podemos concluir que a sequência apresentada é a dos números ímpares positivos. Assim, o próximo termo é 7. Em seguida, vem o 9 e assim por diante. Ou seja, a sequência fica 1, 3, 5, 7, 9 e assim progressivamente. É costume se representar os termos de uma sequência pela letra A provida de um índice que indica a posição do termo na correspondente sequência. Por exemplo, na sequência mostrada anteriormente, podemos escrever que o A1 é igual a 1, isso significa que o primeiro termo é igual a 1. O A2 é 3, ou seja, o segundo termo é igual a 3. O A3 é 5, o terceiro termo é 5. O A4 é 7. O quarto termo é 7. O A5 é 9, ou seja, o quinto termo é 9. E assim por diante. Como poderíamos descobrir, por exemplo, o 10º termo dessa sequência? Poderíamos continuar escrevendo os números ímpares consecutivamente, até atingirmos o 10º termo. Talvez não seja uma tarefa tão trabalhosa. Mas e se quiséssemos o 100º termo? Valeria a pena construir a sequência até se obter o 100º número ímpar positivo? Nessas situações, não compensa escrever tantos números e fazer tantas contas. O ideal é se compreender a lei de formação dos termos da sequência. Se a sequência é de números ímpares, um novo número é o anterior adicionado a 2 unidades. Assim, começando com o número 1, o termo geral da sequência é dado por a n igual a 2 vezes n menos 1. Esse 2 tem a ver com de 2 em 2. Então, para n igual a 1, quer dizer, o primeiro termo, você substitui o n por 1, fica a1 é igual a 2 vezes 1, 2, menos 1, esse resultado dá 1. Para n igual a 2, nós temos o segundo termo, o a2, que é 2 vezes 2, substituindo n por 2, menos 1, que é 3. Para n igual a 3, você tem a3 igual a 2 vezes 3 menos 1, que é o terceiro termo, 5. Para n igual a 4, o quarto termo é a4 igual a 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. O 100º termo da sequência seria obtido substituindo-se n por 100, na expressão do termo geral. Ou seja, você teria a100 igual a 2 vezes 100 menos 1, ou seja, o 100º termo é 199. Entendeu a ideia? Fica claro que para você responder uma questão sobre sequências, tudo fica muito mais fácil quando conhecemos o termo geral da sequência. Existem sequências que têm características importantes e, por isso, ocupam um lugar de destaque na matemática. As principais são as progressões aritméticas e as progressões geométricas. E nós vamos começar o nosso estudo, então, com as progressões aritméticas. Muito bem, progressão aritmética. O termo geral de uma PA, para você encontrar uma expressão que represente qualquer termo. Progressão aritmética a gente abrevia apenas por PA, isso é um costume. Uma das possíveis definições de progressão aritmética afirma que uma progressão aritmética, uma PA, é uma sequência de números em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, adicionado a uma mesma constante. Essa constante é denominada razão da PA e será representada pela letra R. Vejamos alguns exemplos. 1, 3, 5, 7 e assim por diante. A sequência que a gente viu dos números ímpares positivos é uma PA, cuja razão é igual a 2. E essa razão, por ser positiva, nos diz que a PA é crescente, ela vai aumentando. Outra, 20, 17, 14, 11 e assim por diante. Isso também é uma PA, cuja razão é menos 3, ou seja, a PA é decrescente. Então não é porque a gente está adicionando uma constante que vai aumentar a sequência. Se a constante for negativa, você adiciona uma constante negativa e ela diminui.
pode ser decrescente também. E essa sequência? 7, 7, 7, 7 e assim por diante. Essa também é considerada uma PA, só que daí a razão dela é zero, R igual a zero. É uma PA, portanto, constante. Para encontrar o valor da razão, basta efetuar a subtração entre dois termos consecutivos da PA. Uma progressão aritmética qualquer possui um termo geral que pode ser obtido mediante o seguinte raciocínio. Bom, inicialmente você tem A1, A2, A3, A4 e assim por diante até a N. Isso então é uma progressão aritmética. O segundo termo, de acordo com a definição, o A2, é igual ao anterior a 1 mais a razão. O terceiro termo é o A1 mais 2R. Por que eu escrevo assim? Porque o A3 está na posição 3, o A1 está na posição 1. Para eu avançar da posição 1 para a posição 3, eu tenho que avançar duas posições. Como cada posição eu adiciono R, para você avançar duas posições, você soma 2R. Por isso que o A3 é o A1 mais 2R. O A4 é o A1 mais 3R, porque você tem que avançar 3 posições, da primeira para chegar à quarta. E o A5? O A5 é o A1 mais 4R. Observe que se você for pensando assim, qualquer termo AN, né, de posição N, vai ser o A1 mais N menos 1 vezes R. Ou seja, essa fórmula, ela está dizendo assim, que da posição 1 para chegar à posição N, você tem que avançar N menos 1 posições, e cada uma adicionando R. Por isso fica assim, um termo qualquer AN é o A1, que é o primeiro, mais N menos 1 vezes o R. Logo, essa fórmula que eu acabei de falar é a fórmula do termo geral para uma progressão aritmética. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Essa expressão, ela fornece o valor de um termo qualquer de ordem N em função do primeiro termo. Mas um termo qualquer pode ser obtido em função de outro, que não precisa ser necessariamente o primeiro termo. Assim, embora seja comum escrever que o A8, por exemplo, é o A1 mais 7R, também se pode escrever, por exemplo, que o A8 é o A5 mais 3R, ou que o A8 é o A3 mais 5R. Depende da quantidade de razões que você tem que avançar para chegar na posição à frente. Além da fórmula do termo geral, existe ainda outra fórmula importante no estudo das progressões aritméticas, que é a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. É o que veremos agora. Então vamos à soma dos termos de uma PA. Vamos iniciar mostrando como é possível calcular a soma dos termos para uma dada progressão aritmética. Observe a seguinte PA, composta por 10 termos, cuja razão é igual a 2. Você tem 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Bom, se a sequência é uma PA, então a diferença entre dois termos consecutivos é sempre constante. Isto significa que a partir de um determinado termo, avançamos na sequência adicionando a razão e retrocedemos, subtraindo a razão. Por esse motivo, a soma do primeiro com o último termo deve ser igual à soma do segundo com o penúltimo termo, que também deve ser igual à soma do terceiro com o antepenúltimo termo, e assim por diante. Observe na sequência, ó. A soma do primeiro 1 com o último 19 dá 20. A soma do segundo 3 com o penúltimo 17 dá 20. A soma do terceiro 5 com o antepenúltimo 15 dá 20. E assim por diante, a soma do 7 com o 13 dá 20 e do 9 com o 11 também dá 20. Então, representando a soma dos 10 termos dessa PA por S10, nós temos S10 igual 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11 mais 13 mais 15 mais 17 mais 19. A soma deles que a gente quer calcular. Bom, se a ordem das parcelas não altera a soma, nós podemos escrever que a soma dos 10 primeiros termos a gente ajusta, né, agrupando de 2 em 2. Ó. O 1, que é o A1, né, mais o 19, que é o último. Agrupamos.
mais o 3, que é o segundo, com o 17, que é o penúltimo, mais o 5, que é o terceiro, com o antepenúltimo, que é o 15, mais o 7, mais o 13, mais o 9, mais o 11. Então, observe que a soma dos extremos, que é o 1 e o 19, é igual à soma de dois termos equidistantes dos extremos. Por isso, se resume a soma S10 igual a 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20. Ou seja, a gente tem o 20 aí, uma quantidade de vezes igual à metade da quantidade de termos. Então, como a PA possui 10 termos e a soma de 2 resulta em 20, a parcela 20 aparece exatamente a metade do número de termos, ou seja, 5 vezes. Então, dá para escrever S10 igual a 20 vezes 5, ou seja, S10 igual a 100. Utilizando esse mesmo raciocínio para qualquer PA, é possível provar que a soma dos N primeiros termos de uma PA qualquer é dada por A1 mais AN dividido por 2 vezes N. E observe que essa fórmula, ela relaciona a soma dos N primeiros termos, a soma dos dois termos extremos, né, o primeiro com o último, A1 mais AN, e a quantidade de termos N da progressão aritmética. Bom, estudada a progressão aritmética com essas duas fórmulas, vamos falar agora em progressão geométrica. Iniciando com o termo geral de uma progressão geométrica. Observe a seguinte sequência: 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Que característica apresenta os termos dessa sequência? Cada termo é resultante do anterior multiplicado sempre pelo número 2. Essa sequência é denominada de progressão geométrica ou simplesmente PG. Então, progressão geométrica ou PG é uma sequência de números em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por uma mesma constante. Essa constante é denominada razão da PG e será representada pela letra Q. Na sequência anterior, a razão é igual a 2 e pode ser obtida dividindo-se um termo qualquer pelo correspondente termo anterior. Como podemos encontrar um termo qualquer em uma progressão geométrica? Acompanhe o raciocínio. Você tem A1, A2, A3, A4, até um certo número AN, uma PG, uma progressão. Então, de acordo com a definição, o segundo termo, A2, é o anterior A1 vezes uma constante Q. O terceiro termo, ele é o A1 vezes Q ao quadrado. Por que é Q ao quadrado? Porque da posição 1, você chegar na posição 3, você precisa multiplicar por Q duas vezes, porque você precisa avançar duas posições da primeira para chegar à terceira. Por isso que o expoente do Q fica a diferença entre os índices 3 e 1, ou seja, 2. Mesma coisa o A4. Ó. O A4 é o A1 vezes Q elevado ao cubo. 3 posições avançando da 1 para chegar na 4. O A5 é o A1 vezes Q a quarta. Então, se a gente fosse generalizar, por isso o termo geral, a expressão, um AN, como é que a gente podia obter? É igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Assim, a fórmula do termo geral da PG é dada por AN é igual a 1 vezes Q, a razão, elevado a N menos 1. Como exemplo, vamos calcular o 10º termo da seguinte PG. 3, 6, 12 e assim por diante. Essa é uma PG. O que a gente vê nessa PG? O primeiro termo dela é 3, né? O A1 é 3, e a razão é 2, porque você está multiplicando por 2 para avançar na sequência. Logo, se a gente quer o A10, nós podemos escrever que o A10 é o A1 vezes a razão Q elevado a 9. Não, 10 menos 1, 9. Então, o A10 que eu quero é igual, o A1 eu tenho que é 3, vezes 2, que é a razão, elevado a 9. Então, o 10º termo, o A10, é igual a 3 vezes 2 elevado a 9 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes. Isso dá 512. Então, o 10º termo, o A10, é 3 vezes 512, 1536. Desta forma, o 10º termo é realmente, como a gente falou, 1536.
Vamos falar agora em outra aplicação que a gente tem de progressão geométrica, que é a soma dos termos de uma PG finita. Bom, o procedimento para somar termos que estão em progressão geométrica não é exatamente o mesmo que para termos em progressão aritmética. Para que você compreenda melhor, vamos calcular a soma dos termos da seguinte PG, cuja razão é igual a 3, constituída de 5 termos. A PG é 2, 6, 18, 54, 162. Observe, são 5 termos que cada termo multiplicado por 3 dá o próximo. Representando por S5, já que são 5 termos, a soma dos 5 primeiros termos dessa PG, então nós temos S5 é igual a 2 mais 6 mais 18 mais 54 mais 162. Como são poucos termos, a gente pode efetuar as adições e obter o valor da soma, que seria 242, a soma dos 5 primeiros termos. O procedimento para se obter o valor da soma, sem a necessidade de adicionar termo a termo, consiste em se multiplicar a equação da soma dos termos pela razão da PG. Então, retornando à soma, observe como é que a gente pode escrever. S5 é a soma, então 2 mais 6 mais 18 mais 54 mais 162. Vamos multiplicar a equação membro a membro por Q igual a 3. Ou seja, todos os termos por 3, sem alterar a equação. Então, você vai ter 3 vezes S5, tripliquei a soma no primeiro membro, é igual, multiplicando cada termo por 3, 3 vezes 2, mais 3 vezes 6, mais 3 vezes 18, mais 3 vezes 54, mais 3 vezes 162. Isso vai nos levar a 3 vezes a soma dos 5 primeiros termos, que é igual a 6 mais 18, mais 54, mais 162, mais 486. Agora, observe que, se a gente tinha a soma S5 é igual a 2 mais 6 mais 18 mais 54 mais 162, então, se eu passasse a parcela 2, que é a primeira parcela da soma, para o primeiro membro, trocando o sinal, já que eu passo para o outro lado, eu tenho S5, que é a soma dos 5 primeiros termos, menos 2, é igual a soma 6 mais 18 mais 54 mais 162. Agora, retornando à expressão que a gente tinha no segundo membro, olha como é que a gente pode escrever. A gente tinha 3 vezes S5 é igual a 6 mais 18 mais 54 mais 162, essa expressão que eu acabei de encontrar o valor, mais o 486. Então, a gente pode reescrever essa equação da seguinte maneira. 3 vezes S5 é, no lugar da expressão que eu tinha somado, eu posso escrever S5 menos 2. Foi o que eu obtive antes, mais o 486. Ou seja, sempre que eu multiplico pela razão, exceção da última parcela que ficou multiplicada pela razão, no caso 486, essa expressão que aparece anterior é sempre a soma dos termos exceto o primeiro. Ou seja, é S5 menos 2. E aí você vai ter uma equação com S5. Passando o S5, que está no segundo membro, para o primeiro, você tem 3 vezes S5, menos S5 é igual ao 486, que é o último termo, menos 2. 3 vezes S5 menos 1 vezes S5 dá 2 vezes S5. 486 menos 2 dá 484. Dividindo 484 por 2, eu obtenho que a soma dos 5 primeiros termos é 242. Bom, utilizando o mesmo processo, é possível provar que a soma dos termos de qualquer PG finita, cuja razão é diferente de 1, é obtida por meio da seguinte relação. Sn é igual a n vezes Q menos A1 dividido por Q menos 1, em que o An é o último termo, o A1 é o primeiro termo e Q é a razão da PG. Percebeu? Sempre que você quer calcular uma PG, a soma dos termos, você pode multiplicar todos os termos pela razão, que você vai ter no segundo membro reaparecendo a soma exceto o primeiro termo. E pensando dessa maneira, você pode chegar a essa fórmula e sem até memorizá-la, você pode também encontrar pelo procedimento que eu te mostrei. Tá legal? Bom, vamos continuar então falando agora sobre o limite da soma dos termos de uma PG.
Existem situações em que se necessita calcular a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica, cuja razão está compreendida entre menos 1 e 1. Nesses casos, embora a progressão tenha infinitos termos, cada um dos termos se torna menor à medida que progredimos na série, razão pela qual cada termo acaba contribuindo cada vez menos para o resultado e a soma tende a um valor limite. Para encontrar a expressão da soma do limite da soma dos termos de uma PG com infinitos termos, cuja razão está compreendida entre menos 1 e 1, pode-se, a partir da soma finita, que a gente acabou de ver, considerar-se que o enésimo termo, quer dizer, o último, tende a zero. Pois cada termo vai diminuindo, então dá para pensar que no final o último termo é praticamente zero. Então você tinha a expressão Sn é igual a n vezes q menos a1 dividido por q menos 1. Essa é para a soma finita, né? Bom, se o an tende a diminuir, então eu vou pensar que o an tende a zero. Então, se o an tende a zero, vamos substituir esse an por zero na expressão. Então eu vou ter que a soma vai ser, no lugar do an é zero, então 0 vezes q menos a1 dividido por q menos 1. Como 0 vezes q dá zero, você vai ter menos a1 dividido por q menos 1. Para melhorar a forma com que foi escrita essa expressão, sem alterar nada, eu multiplico em cima e embaixo, numerador e denominador, por menos 1 dessa última fração. E aí eu obtenho a fórmula que é bem conhecida, que é a soma dos infinitos termos, quer dizer, o limite da soma é a1 dividido por 1 menos q. Isso vale quando a razão está entre menos 1 e 1, ou seja, quando o módulo da razão q é menor do que 1. Como exemplo, vamos considerar a seguinte PG, 512, 256 e assim por diante. Dessa sequência, vamos calcular a soma dos 10 primeiros termos e o limite da soma dos infinitos termos. Bom, inicialmente observe que a razão é igual a meio, 1 meio. Por quê? Porque você está dividindo por 2. Ou seja, se você calcula a razão, é o A2 dividido pelo A1, uma maneira de calcular, que é o 256 dividido pelo 512. Isso vai dar 1 sobre 2, 1 meio. Bom, para calcular o 10º termo, nós podemos fazer A10 é igual a 1 vezes Q elevado a 9. Ou seja, o 10º termo é 512 vezes meio elevado a 9. Então, a 10 vai ser 512 vezes elevado a 9, 1 elevado a 9 dá 1, e 2 elevado a 9, 512. Então, a gente vai ter 512 vezes 1 sobre 512, o A10, o 10º termo, é 1. Assim, a soma dos 10 primeiros termos é dada por S10 é igual a 10 vezes Q menos o A1 dividido por Q menos 1. Então, substituindo, o S10 é igual a, o A10 é 1 vezes a razão que é meio, menos o A1 que é 512, dividido pela razão meio, menos 1. Então, S10 é igual a 1 menos, como você tem ali 1 vezes meio vai dar meio, menos 512, se você tirar o mínimo, você pode escrever 1 menos 1024 dividido por 2. E meio menos 1 vai dar menos meio. Bom, aí você vai ter uma divisão de frações. E para você calcular a divisão, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Por isso você escreve S10 igual a menos 1023 sobre 2 vezes menos 2 sobre 1. Menos com menos dá mais, simplificando 2 com 2, você obtém que a soma dos 10 primeiros termos é 1023. Ou seja, a soma finita, né, apenas os 10 primeiros termos, é igual a 1023. Agora nós vamos calcular o limite da soma dos infinitos termos, não só os 10 primeiros, todos. Bom, a fórmula é, a soma infinita é A1 dividido por 1 menos Q. Então a soma é igual a 1, 512, dividido por 1 menos a razão que é meio, 1 meio. Então a soma vai dar 512, 1 menos 1 meio, no denominador dá meio. Na divisão de frações você escreve que a soma é igual, repete a primeira, 512 sobre 1, que seria, invertendo o meio, 2 sobre 1. E esse produto de 512 vezes 2 sobre 1 vai dar uma soma dos infinitos termos, quer dizer, limite da soma, em 1024. Veja só, esse resultado indica que a soma dos infinitos termos dá 1024.
E o valor obtido, em princípio, até ele pode surpreender, já que a soma dos 10 primeiros termos é igual a 1023. E a soma dos infinitos termos é igual a 1024. Ou seja, apenas uma unidade a mais, pelos infinitos termos a mais que a gente vai ter. Para esclarecer, observe que após o 10º termo, a sequência tem soma igual a 1, pois é formada por termos cada vez menores. Assim, mesmo que existam infinitos termos a mais, o valor da soma não aumenta muito, considerando o que você tinha até então. Ou seja, os infinitos termos vão diminuindo e, portanto, tende a um limite aquela soma que não acrescenta muito porque eles ficam cada vez menores. Essa é a ideia. A diferença entre a soma finita e infinita é pensar que na infinita o último termo se torna zero. Ok? Bom, vamos aproveitar agora e vamos aplicar esses conhecimentos em algumas questões. Vamos então à resolução de questões. A questão da Cesgran-Hill diz assim: em uma PA de 41 termos e de razão 9, a soma do termo central com o seu antecedente é igual ao último termo. Então, o termo central é, alternativa A, 369, B, 189, C, 201, D, 171 ou E, 180. Bom, como a PA tem 41 termos, nós temos um número ímpar de termos. Então, qual seria o termo central em 41? O termo central em 41, se você tem 20 primeiros mais 20 últimos e o do meio para formar 41 termos, é o 21º termo. Então, se a soma do termo central com o antecedente dá o último termo, nós podemos escrever A21 mais A20 é igual a A41. Agora nós vamos escrever tudo em função do termo central, ou seja, o A21. A20 é o A21 menos 1R. Você tem que retroceder uma razão a partir do A21 para chegar ao A20. E o A41 é o A21 mais 20R. Ou seja, você tem que avançar 20 posições do 21 para chegar ao A41. Então agora nós vamos substituir essas expressões na expressão que a gente tinha já como relação do problema. Ou seja, A21 mais A20 é igual a A41. Então, A21 mais, no lugar do A20 eu substituo A21 menos 1R, que é igual, o A41 eu substituo A21 mais 20R. Aí eu vou ter 2A21 menos R é igual a A21 mais 20R. Levando o A21, essa parcela do segundo membro para o primeiro, e levando o menos R, parcela do primeiro membro, para o segundo, trocando de sinal, eu posso escrever 2 vezes A21 menos A21 é igual a 20R mais R. O que nos leva a A21 é igual a 21 vezes R. Mas se o enunciado apresentou o valor da razão em 9, a gente vai substituir o R por 9 e encontrar o termo que a gente quer. Vejamos. Substituindo R por 9, nós temos A21 é igual a 21 vezes o R, que é 9. 21 vezes 9 é igual a 189. Portanto, o termo central, o A21, é igual a 189 e a resposta correta é a alternativa B, 189. Ok? Essa foi uma primeira questão que relacionou o termo geral de uma PA. Vamos a mais uma. Questão da FCC. Dispõe-se de uma caixa com 100 palitos de fósforo, todos inteiros, com os quais se pretende construir quadrados da seguinte forma. No primeiro, o lado deverá medir 1 palito. No segundo, 2 palitos. No terceiro, 3 palitos. E assim sucessivamente. Seguindo esse padrão, ao construir-se o maior número possível de quadrados, alternativa A, serão usados exatamente 92 palitos da caixa. Alternativa B, sobrarão 8 palitos da caixa. Alternativa C, serão usados todos os palitos da caixa. D, sobrarão 16 palitos da caixa. Ou alternativa E, serão usados exatamente 96 palitos da caixa. Bom, o primeiro quadrado, ele é formado por um palito de um lado. Ou seja, como um quadrado tem 4 lados, você vai precisar de 4 palitos para construir o primeiro quadrado. O segundo quadrado, ele é formado por 2 palitos em cada lado. 4 vezes 2 são 8 palitos necessários para construir o segundo quadrado.
O terceiro quadrado, pelo mesmo processo, você tem 3 palitos em cada lado. 4 lados vezes 3, você tem 12. Então, observe, o primeiro quadrado tem 4 palitos para ser construído. O segundo necessita de 8, o terceiro de 12. Então, a quantidade de palitos para cada quadrado segue uma progressão aritmética, onde o primeiro termo é 4 e a razão também é 4. Agora, se a gente quer construir, a gente vai ter que utilizar todos esses palitos, ou seja, a construção de vários quadrados envolve a soma de termos. Então, nós vamos primeiro encontrar uma maneira de calcular a quantidade de palitos para qualquer quadrado da sequência. Observe, o termo geral dessa sequência é dado por AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Essa sequência é uma PA. Então, a N é igual a... O A1 é 4, que é a quantidade de palitos do primeiro quadrado, mais o N eu deixo em aberto, menos 1, vezes a razão, que é 4. Logo, a N igual a 4 mais, distribuindo 4, 4 vezes N, 4N, menos 4 vezes 1, menos 4. Mais 4 menos 4 você simplifica, portanto, a N igual a 4N. O que significa essa expressão a N igual a 4N? Que o quadrado na posição N, na sequência, precisa de 4 vezes o número N de palitos. Por exemplo, o 10º quadrado, por exemplo, que tem N igual a 10, é o A10. Ele vai precisar de quantos palitos para ser construído? 4 vezes 10, 40. Bom, mas como a gente precisa da soma, o que a gente vai fazer agora? Vai usar a fórmula da soma dos termos de uma PA. Então veja, a gente tem na soma Sn igual a 1 mais a N dividido por 2 vezes N. Bom, substituindo, Sn igual, o A1 é 4, o AN é 4N, dividido por 2 vezes N. O denominador 2 simplifica ambos os 4, de cima, no numerador. O que você pode escrever, então, Sn igual a 4 por 2, 2, mais 4 por 2, 2. Então, 2 mais 2N vezes N. Ou seja, colocando esse 2 em evidência e já multiplicando por N, eu posso escrever que a soma dos N primeiros quadrados, utilizamos 2N, que multiplica N mais 1 palitos. Bom, a quantidade máxima de palitos que a gente pode usar não pode ultrapassar 100 palitos, que é essa quantidade disponível. Então, essa soma, ela tem que ser menor ou igual a 100, para ver quantos palitos a gente vai usar, quantos palitos vai usar para construir N quadrados, no máximo 100. Então, o que a gente pode escrever? Que Sn é menor ou igual a 100, ou seja, substituindo a expressão que a gente encontrou, 2N, que multiplica N mais 1, é menor ou igual a 100. Dividindo ambos os lados por 2, nós temos N que multiplica N mais 1 é menor ou igual a 50. Agora, a gente sabe que N é uma quantidade de palitos, né? Então, o que a gente vai fazer? Em vez de resolver a equação, a gente vai testar essa quantidade de palitos inteira na equação. Ou seja, você substitui o N por exemplo, 7. O que acontece? Substituindo o N por 7, você vai ter 7 que multiplica 7 mais 1, isso vai ser igual a 7 vezes 8, que é igual a 56, que é maior do que 50. Significa, então, que se essa expressão deu mais que 50, para 7 quadrados, a gente iria utilizar mais do que 100 palitos, de modo que não é possível construir 7 quadrados inteirinhos com apenas 100 palitos. Então, a gente vai tentar com 6. Já que 7 não deu, substituímos o N por 6. Observe, para N igual a 6, você vai ter, substituindo o N, 6 que multiplica 6 mais 1, que é igual a 6 vezes 7, que é igual a 42, que por sua vez é menor ou igual a 50. Portanto, 6 é o número máximo de quadrados que a gente pode ter. E como eu agora encontrei o valor máximo, que é 6, agora eu vou pegar esse valor N igual a 6 e vou substituir na expressão da soma para ver quantos palitos eu realmente vou usar. Observe então, substituindo N por 6 na soma. Você vai ter Sn igual a 2N, que multiplica N mais 1. Substituindo N por 6, S6 é igual a 2 vezes 6, que multiplica 6 mais 1. Ou seja, S6 igual a 2 vezes 6 vezes 6 mais 1, quer dizer, 2 vezes 6 vezes 7, 42. S6 é igual a 84. Quer dizer que com 6, a gente vai precisar de 84 palitos. Como a gente dispunha de 100 palitos no total,
a diferença 100 palitos menos 84, que seriam realmente utilizados construindo 6 quadrados, sobram 16 palitos. Ou seja, a gente usa para 6 quadrados 84 palitos e ainda sobram 16 palitos no total. Portanto, a resposta correta é a alternativa D de dado. Sobrarão 16 palitos ainda para serem utilizados. Então vamos fazer uma questão da CESP, que diz assim: qual é a soma dos termos da sequência x menos 2, 3x menos 10, 10 mais x, 5x mais 2, para que a mesma seja uma progressão geométrica crescente? Alternativa A, 52, B, 60, C, 40, D, 48 ou E, 64. Bom, nessa questão a gente precisa encontrar o valor de x para o qual a sequência é uma PG crescente. Bom, se é uma PG, o quociente entre dois termos consecutivos é sempre constante, pois é a razão da PG. Então eu posso dividir o segundo pelo primeiro e o resultado tem que ser igual ao terceiro dividido pelo segundo, por exemplo. Então como é que eu posso escrever? 3x menos 10, que é o segundo termo, dividido por x menos 2, que é o primeiro, é igual a 10 mais x, que é o terceiro, dividido por 3x menos 10, que é o segundo. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então eu posso multiplicar cruzado esses números. E escrever então 3x menos 10 que multiplica 3x menos 10 é igual a x menos 2 que multiplica 10 mais x. Usando a propriedade distributiva eu tenho 3x vezes 3x, 9x ao quadrado, 3x vezes menos 10 menos 30x, menos 10 vezes 3x menos 30x, menos 10 vezes menos 10 dá 100. Isso igual, no segundo membro, x vezes 10, 10x, x vezes x, x ao quadrado, menos 2 vezes 10, menos 20, menos 2 vezes x, menos 2x. Passando todo mundo, todos os termos para o primeiro membro, nós temos 9x ao quadrado menos x ao quadrado, menos 60x que eu tinha, menos 10x que veio, mais 2x, mais 100, mais 20, igual a 0. Isso dá 8x ao quadrado menos 68x, mais 120, igual a 0. Como todos os termos são múltiplos de 4, vamos dividir por 4 todos eles. Então eu tenho 2x ao quadrado menos 17x, mais 30, igual a 0. Agora, essa equação é do segundo grau. Utilizando a fórmula de Bhaskara, eu posso escrever x igual a menos 17, mais ou menos raiz quadrada de menos 17 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 30, isso tudo dividido por 2 vezes 2. Portanto, x igual a 17 mais ou menos. O discriminante, o número que está dentro do radical, dá 49, dividido por 4. 17 mais ou menos raiz quadrada de 49 é 7, dividido por 4. Então temos duas raízes, x1 com sinal de mais, 17 mais 7 por 4, 24 por 4, 6. E a outra raiz é 17 menos 7 sobre 4. Então x2 dá 10 sobre 4, ou seja, 5 dividido por 2. Então nós encontramos duas raízes, 6 e 5 meios. Bom, se foi falado que a PG é crescente, a gente vai verificar, substituindo cada valor no valor de x na sequência, para ver qual deles é que pode servir, pois a PG é crescente. Se você pega os 5 meios e substitui no lugar do x, você vai ter uma PG que não é crescente. Entretanto, se você pega o 6 e substitui no lugar do x nos 4 termos, você vai ter que o primeiro termo vai ser 4, o segundo vai ser 8, o terceiro vai ser 16 e o quarto vai ser 32. E como a questão solicita a soma desses termos, é só a gente somar 4 mais 8 mais 16 mais 32. A soma é 60, que é o gabarito da questão, ou seja, a resposta é a alternativa B, 60. Pessoal, com isso a gente encerra a parte de sequências, progressões aritméticas e geométricas. O formulário foi todo visto, treinamos, mostramos exemplos de todos os casos e fizemos mais algumas questões. Espero que você exercite. Com esse formulário, tornando ele natural, certamente você vai se dar muito bem. O estudo das progressões matemáticas concentra-se nas progressões aritméticas e nas progressões geométricas. Procure se familiarizar com a notação dos termos e compreender o termo geral de uma dada sequência. Mesmo que apareçam fórmulas mais desenvolvidas, que possam ser um pouco mais complicadas, tenha absoluta certeza de que seu desempenho será bem superior se você se concentrar nos conceitos. Ou seja, o que é uma PA, o que é uma PG, pensando dessa maneira, você vai se dar muito melhor. Até a próxima e bons estudos.